No vídeo 5, vimos uma das mais importantes leis da eletricidade, a lei de Ohm. Foi onde nós aprendemos a manusear três grandezas elétricas fundamentais: a corrente, a resistência e a tensão elétrica. Agora, nós temos a oportunidade de aprender sobre as leis criadas pelo físico alemão Gustav Robert Kirchhoff, que também lida com essas mesmas grandezas. Kirchhoff criou duas leis muito importantes que são empregadas em circuitos elétricos complexos que envolvem mais de uma fonte e resistores, estando eles ligados em série ou em paralelo. Essas leis são mais conhecidas como a lei dos nós e a lei das malhas, uma para a corrente e outra para a tensão, respectivamente. Elas apresentam conceitos fundamentais para a análise de circuitos elétricos simples ou de circuitos elétricos de maior complexidade. Nosso foco principal nesse vídeo é a lei dos nós, que diz respeito à corrente elétrica. O enunciado da lei dos nós diz que a corrente que chega em um nó é igual à soma das correntes que saem desse mesmo nó. Os nós são pontos de interligação de três ou mais condutores onde a corrente irá se dividir. Esses nós são encontrados com frequência nos circuitos em paralelo e nos circuitos em série paralelo. Nos circuitos ligados em série, os nós não aparecem. As malhas, caracterizadas por serem caminhos fechados de condutores elétricos, aparecem em todos os tipos de circuitos. Nesse circuito ligado em paralelo, temos os nós e as malhas. O mesmo acontece no circuito ligado em série paralelo, os nós e as malhas. No circuito em série, temos a malha, mas não temos os nós. A primeira lei de Kirchhoff é conhecida como a lei dos nós ou lei de Kirchhoff para as correntes. Então, se a corrente que chega ao nó é igual à soma das correntes que saem desse mesmo nó, analisando essa gravura, podemos afirmar que a soma das correntes IA mais IB é igual à soma das correntes IC mais ID. Baseado na primeira lei de Kirchhoff, também é correto afirmar que a soma algébrica das correntes que entram e saem de um nó é igual a zero. Para chegar a essa conclusão, convencionamos que as correntes que chegam ao nó são positivas e as correntes que saem do nó são negativas. Em uma aplicação prática, vamos determinar os valores de todas as correntes desse circuito apresentado e demonstrar que os nossos cálculos estão corretos usando a lei dos nós de Kirchhoff. É um circuito relativamente simples, com apenas um nó. Não vamos detalhar os cálculos porque isso já foi feito em vídeos anteriores. Temos a corrente IA, que é a corrente total, que foi obtida fazendo as associações de resistências que aprendemos no vídeo 6. Já aprendemos a calcular as correntes e as quedas de tensão em cada resistor quando vimos a lei de Ohm no vídeo 5. A tensão da fonte nesse circuito é 12 volts. No resistor R1 haverá uma queda de tensão de 7,2 volts. A resistência multiplicada pela corrente no resistor R1 vai fornecer essa queda de tensão. A corrente no resistor R2 será a tensão dividida pela resistência. A tensão nesse resistor vai ser 4,8 volts, porque já houve uma queda de tensão no resistor R1 de 7,2 volts. Então a corrente em R2 será 4,8 volts dividido por 20 ohms, que é o valor do resistor R2.
teremos então nesse ramo uma corrente de 0,24 amperes. O resistor R3 está em paralelo com o resistor R2, então ele vai receber a mesma tensão de alimentação. Dividindo a tensão pelo valor do resistor R3, teremos nesse ramo uma corrente de 0,12 amperes. Agora, usando a lei de Kirchhoff, podemos comprovar que os nossos cálculos estão corretos, porque a corrente que chega ao nó, 0,36 amperes, é igual à soma da corrente de R2, 0,24 amperes, mais a corrente de R3, 0,12 amperes. Essa igualdade é condizente com o que diz o enunciado da lei dos nós de Kirchhoff. A corrente que chega ao nó é igual à soma das correntes que saem desse mesmo nó. Ainda podemos verificar a veracidade dos nossos cálculos fazendo a soma algébrica de todas essas correntes. Sabemos que as correntes que chegam ao nó são positivas e as correntes que saem do nó são negativas. A soma algébrica dessas correntes deve ser igual a zero. A corrente 0,36 que está chegando ao nó é positiva. Quando somada com 0,24 amperes, que vai ser negativa porque está saindo do nó, e com 0,12, que também vai ser negativa, vai retornar o valor zero. E isso comprova que o desenvolvimento do nosso cálculo está absolutamente correto. Todos esses conceitos referentes à primeira lei de Kirchhoff são válidos para qualquer circuito elétrico que contenha nós. Se os conceitos não baterem com seus cálculos, é necessário rever e adequar sua análise do circuito. No próximo vídeo, iremos falar sobre a segunda lei de Kirchhoff, a lei das malhas. Um forte abraço a todos e até lá!